Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tech Startups. Este é o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Eu já começo te fazendo um convite, viu? Siga a gente lá nas redes sociais, no @agromaistv e fique por dentro do setor que move a economia do nosso país. Eu espero você lá, hein? Olha só, neste programa vamos falar sobre um classificador scanner 3D que gera imagens em 360 graus de cada um dos grãos de amostras e apresenta uma análise bem detalhada sobre a qualidade desse grão. Todas as informações colhidas são encaminhadas de uma forma automatizada e assim se evita fraudes ou erros humanos. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a nossa entrevistada, a Graciele Lima. Ela já está aqui conectada. Ela é Head de Produtos para o Agronegócio na Senior Sistemas. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Raíssa. Eu que agradeço de estar aqui com vocês no Tech Startup e falando exatamente daquilo que tu trouxe, né? Logo no início, tecnologia e inovação para o agronegócio, né? Onde através da associação desse scanner que tu já citaste com o software de gestão que hoje faz parte aí do portfólio da Senior Sistemas, levando exatamente isso: tecnologia e inovação, segurança para o agronegócio. Que maravilha, Graciele. Agora, antes de mais nada, vamos só contextualizar aqui, o nosso telespectador conta um pouquinho da trajetória da Senior Sistemas, a história de vocês começou quando, fala um pouquinho então sobre a empresa e daqui a pouco vamos para os produtos então. Perfeito, perfeito, Raíssa. Bom, a Senior Sistemas esse ano faz 35 anos aí no mercado, levando tecnologia e gestão para os mais diversos segmentos. E, obviamente, o agronegócio, né, como tu bem citaste, um setor aí que sustenta quase 30% do PIB brasileiro, não poderia ficar de fora do posicionamento e da estratégia da Senior Sistemas. Então, hoje nós estamos aí nos mais diversos subsegmentos do setor de agro, então desde o processo industrial de implementos, de insumos agrícolas, passando obviamente por toda a cadeia de distribuição, entramos dentro da porteira, também com software de gestão, escoamos toda a produção, né, como fornecedores de tecnologia, aí em aproximadamente 800 clientes hoje do segmento de agronegócio. Então, e para que nós possamos atender essa cadeia com maestria e com a especialidade que nós nos propomos, nós também contamos com parceiros. E aí a gente entra na pauta de hoje, onde a gente tem também hardwares, equipamentos que fazem parte dessa promoção de tecnologia para gestão. Então, o que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje é exatamente essa associação que a Senior Sistemas, aí, preocupada com seus segmentos estratégicos, busca levar para cliente, que é software para gestão associados de equipamentos que permitam aí uma automação, uma garantia na qualidade da informação e um processo cada vez mais fluido e seguro para a ponta, para que esse 30% do PIB brasileiro de fato aconteça de forma equilibrada. Tá certo, então vamos falar desses hardwares. Que sistemas são esses? Bom, então hoje, né, como eu comentei, nós temos um ERP aqui na Senior Sistemas, extremamente especialista em relação ao segmento de agronegócio, aonde um dos processos atendidos por ele é exatamente o processo de originação de grãos. Então, a vinda do grão de dentro da lavoura para a entrada dos controles, né, obviamente podendo ser escoado tanto para comercialização quanto para o beneficiamento. E uma das soluções, então, que hoje contemplam aí o nosso portfólio é exatamente essa conectividade, como tu bem citaste, na cultura do arroz. Hoje todo o processo de classificação a gente consegue inserir para dentro do sistema sem qualquer intervenção humana, garantindo que tudo aquilo que de fato saiu de dentro da porteira, foi colhido da lavoura, consiga entrar dentro do nosso sistema, sem qualquer intervenção humana, basicamente por uma inteligência artificial
com a leitura conforme a característica de cada um dos grãos. E aqui, né, o exemplo que a gente está trazendo de uma classificação de arroz, a gente está falando de uma simples amostra com 6.000 grãos sendo avaliados, ela de 10 minutos, e descarregando essa informação dentro do RP fornecido pela Senior Sistemas. Esse classificador, hoje, ele é do nosso parceiro Celgron, também aqui de Blumenau, então a Senior Sistemas fica situada aqui, e a gente tem essa conectividade com um parceiro, inclusive, aqui da região. Certo, agora, como eu falei ali no início, é uma ferramenta importante para evitar, então, ali, uma alteração, um possível erro humano, é algo automatizado que minimiza, então, as chances de falha, né? Perfeito, Raíssa, exatamente isso, né? A gente está falando aqui de um produto a granel, de um produto com uma pesagem vindo diretamente de uma lavoura, que precisa passar por uma tramitação humana, muitas vezes, na suma maioria das vezes, de um processo de classificação. Quando a gente está falando em volumetrias de safra, 1% de erro, ou até mesmo de fraude, né? Infelizmente, a gente sabe que o processo pode ser factível a isso. Nós estamos falando de uma garantia, de uma automação ao processo de classificação, o que garante tanto uma precificação assertiva para o produtor rural, quanto também para uma adequada cadenciamento aí na esteira produtiva, né? Visto que a gente está falando de um bem de consumo, né? Que é o produto do arroz, e também precisa aí ter todas as suas classificações no decorrer do processo produtivo. Tá certo? E como isso impacta diretamente na qualidade do que é oferecido? Aqui a gente, como eu disse, né, a gente tem duas garantias. Tanto na rentabilidade da empresa que utiliza essa solução, onde tu tens a segurança que tu não está tendo erros, tu não está tendo fraudes, que tu está, de fato, remunerando o teu produtor rural com aquilo que condiz a sua produção, né? Então, a rentabilidade da empresa está garantida, e nós também vamos ter a segurança para o consumidor final em toda a sua cadeia produtiva, que nós estamos falando de um produto adequadamente, corretamente classificado. Lembrando que a gente está falando de uma cadeia alimentícia, né? Então, tem uma série de pré-requisitos, de normas que precisam ser garantidas, e a partir do momento que tu tem uma assertividade nesse processo produtivo, obviamente, tanto o consumidor final quanto a empresa aí do agronegócio terão os seus benefícios financeiros, inclusive. Bom, muito bem. Agora vamos detalhar. Então, eu queria que você voltasse um pouquinho em cada uma dessas etapas, desde que o grão chega ali nesse scanner, né? Nessa parte técnica, como funciona? Perfeito, Raíssa. Então, a gente está falando de um produto que pode vir da lavoura ou pode vir de um outro armazenamento. Nós estamos falando de um produto a granel, que num primeiro momento ele vai chegar na balança, seja da agroindústria, seja da cooperativa, enfim, daquela entidade que o produtor rural se relaciona, né? Vai fazer a pesagem, e desta pesagem é preciso retirar uma amostra. Essa amostra, ela normalmente, no caso do arroz, gira ali em torno de 6.000 grãos, acho que eu cheguei a citar isso anteriormente. Hoje, esses grãos, eles são levados, então, para esse hardware, para o CC Rice, que é exatamente esse classificador. Ali, com base nas imagens, e aí ele tem todo um algoritmo, né, uma inteligência artificial, já com um banco de imagens, que vai comparar esse banco de imagens com os grãos devidamente tidos como amostra, e vai entender qual é o índice de produtividade, de rentabilidade. No caso do arroz, tem as suas especificidades, e vai determinar qual é a rentabilidade daquele arroz. Com base nessa rentabilidade, também vai ser determinado a precificação para o produtor rural. Então, veja aí, a gente tem já de bate-pronto dois grandes benefícios: uma precificação correta para o produtor, assim como também
a garantia e a segurança para a empresa de estar dando entrada num produto com uma qualidade devidamente determinada e específica, né. Após isso, a gente vai ter então uma esteira produtiva, aonde se etapas beneficiamento desse arroz, aonde pelos diversos momentos eu também vou ter condição de determinar qual é a classe daquele arroz, por consequência, todos os processos produtivos que cada uma dessas classes precisa passar, até que ela chegue de fato à embalagem e, por consequência, ao consumidor final. Então eu tenho aqui, tanto um hardware acompanhando o meu processo, quanto um RP de gestão recebendo todas essas informações e me garantindo uma adequada precificação para o produtor, uma adequada entrada nos estoques, da indústria de beneficiamento, assim como também todo um processo produtivo com os custos devidamente apurados, com as margens de contribuição que de fato perfazem o resultado da empresa, com total segurança, automação, praticamente sem intervenção humana, então mitigando possíveis erros ou fraudes, potencializando o resultado daí de um grande segmento, que é o subsegmento do arroz. Obviamente também, então, como eu disse, todos os elos colhendo o fruto desse automatismo. Uau, realmente é uma otimização de todo o sistema. Agora, é possível pensar nessa solução para outras cadeias produtivas? Vocês pensam nessa possibilidade? Com certeza, Raíssa, com certeza, né? A gente sabe hoje, a gente escolheu o arroz, como eu te disse, por já termos aí um grande número de clientes, um grande potencial de mercado, ser uma cultura que 100% vai para o consumo humano, né? Ou grande parte dela vai para o consumo humano. Então, já existe uma cadeia bastante criteriosa e a classificação é uma grande dor, mas com certeza temos outras culturas. Tomo a liberdade de citar um exemplo aqui, o próprio café, que também tem um processo de classificação extremamente criterioso, que nós estamos aí estudando para ampliar. E quando a gente fala de uma mudança de consumo, inclusive, né, um consumo humano, quem sabe aí futuras culturas como a própria soja, na sua grande volumetria, deva entrar aí no radar desse processo de automatismo da classificação. Interessante, daqui a pouquinho eu vou te perguntar até questão de valores, né, de investimento nessa iniciativa, porque é um investimento, né, o produtor, tem um retorno disso, mas é daqui a pouquinho, Graciele, porque agora a gente vai para intervalo. Já estamos de volta com o Tech Startups. Vamos chamar a Graciele da Senior Sistemas. Ela vai trazer mais detalhes para a gente desse scanner 360 graus, né? Que verifica ali todas as condições do grãos, evita erros, ajuda na otimização dessa produção. Graciele, quais são assim os pré-requisitos para quem deseja aderir a essa solução? Tem tamanho mínimo, quantidade mínima? Perfeito, Raíssa. Na verdade, né, o apetite à adoção de tecnologias, seja ela do hardware, seja ela do software, depende muito mais da maturidade e da consciência sobre processos adequados da empresa do que propriamente o seu porte, né. A gente hoje, conta tanto com produtores rurais como agroindústrias, tanto de pequeno, de médio, quanto de grande porte no nosso portfólio. Então, como eu disse, depende muito mais da maturidade da gestão e daquilo que a empresa, obviamente, tem como prioridade em termos de investimento. Mas, com certeza, são grandes aliados, se não divisores de água, quando a gente fala na busca de bons resultados para as empresas, né, independente do seu porte. E aí, independente do porte, mas e o custo? Como está esse investimento? Ele já se paga no curto prazo? Questão de valores, o que a gente pode falar aí para a nossa audiência? Bom, né, aqui a gente está, como eu falei, né, independe da questão do porte, é, e
O classificador em si, né, o processo de automação, 1% da tua safra, quanto isso custa? E aí a gente traz as mais diversas realidades, os mais diversos segmentos. Se eu tiver uma possibilidade de erro, seja de digitação ou até mesmo de uma fraude em 1% de sebo, qual é o efeito financeiro que eu vou ter? E aqui a gente estou sendo extremamente minimalista em falar em 1%, né? Porque a gente está falando ali de uma carga de 30.000 quilos, a cada carga, quantas cargas eu recebo por dia, e eu vou ter essa segurança e esse automatismo em todas elas. Então, acho que aqui cada empresa, inclusive, consegue mensurar o seu ROI, né, o seu retorno. E nós estamos falando pontualmente do processo de classificação, mas, como eu te disse anteriormente, a Senior Sistemas ela traz um portfólio extremamente amplo em termos de gestão. Então, aqui a gente está falando do input do grão no estoque. Mas eu tenho meu relacionamento com o cooperado, eu tenho o meu compliance, a minha controladoria, a minha contabilidade, o meu financeiro, toda a parte do escoamento, apuração de custo, mensuração de resultados, que eu vou conseguir ter a tecnologia como um aliado, um meio para a apuração desses dados. Então, o ROI, o investimento, vai depender também da complexidade do negócio de cada um dos nossos clientes e, obviamente, o benefício que ele vai colher com essa maturidade é proporcional à sua atividade. Eu te trazer números aqui, o nosso público ele é tão extenso que dificilmente eu vou conseguir traduzir aqui uma realidade ou outra. Mas quando eu faço essa provocação de um percentual da da minha movimentação, por menor que seja, 1% disso, que é pífio, eu consigo com certeza aí ter um bom resultado, um bom ganho, quando eu opto, obviamente, ou quando eu priorizo o investimento tanto em hardware quanto em software que apoiem a minha gestão. Com certeza, é o que a gente fala sempre aqui, sabe, Graciele? Tem um custo, mas ele retorna, então não é um gasto, é um investimento, né? Perfeito, e é isso aí, né, eu acho que hoje, a tecnologia, como eu disse, seja ela em hardware, seja ela em software, eles são alavancas de resultado, de processos devidamente maduros, sem falar na riqueza de dados que esses maquinários ou esses softwares de gestão pode gerar, exatamente para que eu olhe, né, para o meu processo e entenda aonde eu tenho os meus gargalos e aonde eu posso potencializar os meus resultados. Então, realmente, o retorno desse investimento depende do quanto eu estiver apta a explorar essas tecnologias. Tá certo. Graciele, que mensagem você pode deixar para o nosso telespectador que quer saber mais? Talvez alguma dúvida assim mais comum que você queira aproveitar esse espaço também para esclarecer a respeito desse sistema. Perfeito, Raíssa. Bom, né, como eu comentei, aqui a gente está falando de um detalhe, né, de um ponto extremamente importante, mas que tem toda uma cadeia de gestão que precisa acontecer. E aqui nós temos a Senior Sistemas, hoje distribuída aí em todo o Brasil, inclusive com atuação na América Latina. Nós temos 11 filiais, mais de 100 canais de distribuição devidamente capacitados para atender, independente de aonde esse agro está se dando, está acontecendo. Então, fica aqui a disponibilidade da Senior Sistemas. Eu tomo a liberdade aqui também de reforçar a disponibilidade desse nosso parceiro, que é a Celgrum, que tem a sua matriz aqui em Blumenau, que da mesma forma aí tem canais de distribuição no decorrer do Brasil e fora dele, para que o pessoal procure, entenda como nós, enquanto empresa, enquanto fornecedores de solução, podemos atender os seus desafios. Grace, mas então tu está falando de desafios do processo de classificação? Não, não somente disso. Se eu tenho o desafio do relacionamento com o meu produtor, temos solução, app do produtor rural. Não, eu tenho um desafio de gestão, de apuração de resultado, citei aqui, né, falei amplamente sobre o nosso RP.
Não, temos o desafio de gestão de pessoas, de retenção de talentos. Temos nossa gestão de pessoas, nosso HCM, inclusive a Senior Sistemas, nesses 35 anos, por muito tempo segue sendo referência, né, na solução de gestão de pessoas. Logística, segundo maior custo do agronegócio. Temos um portfólio extrema enquanto soluções de otimização logística, desde gestão de frete, gestão de armazenagem, gestão de pátio, isso tudo extremamente especializado no agronegócio. Acesso e segurança, então toda a logística de acesso às empresas de agronegócio, às grandes lavouras de agronegócio, às grandes propriedades, temos solução para isso. Então o recado é, se tem um desafio de adoção de tecnologia, de ferramenta que pode potencializar os seus resultados, procure a Senior Sistemas, temos o nosso site, temos as nossas filiais, procurem o ecossistema sênior, que daí envolve também os parceiros, como aqui eu tomei de liberdade de citar o nosso parceiro no processo de classificação de grãos. E com isso eu entendo que a gente consegue aí juntos atingir o nosso propósito hoje, que é a digitalização da cadeia do agronegócio como um todo. É isso aí, não tem jeito, né, Grace? Esse é um caminho sem volta. A gente vê que é uma questão de sobrevivência dentro do agronegócio, essa adequação às novas tecnologias, e a gente vê que é a tecnologia que está revolucionando a nossa precisão nos alimentos, nossa produção de alimentos, aumentando a produtividade, reduzindo custos, assim como as plataformas de gestão, né? Enfim, todo esse aparato aí tecnológico tem profissionalizado, na verdade, o nosso agronegócio. Exato, né, Raíssa? E nós, por muito tempo, quando falávamos em adoção de tecnologia, nós pensávamos em aumento de produtividade, ou seja, estávamos muito voltados para dentro da porteira, para a biotecnologia. E agora a própria agricultura 5.0 nos traz a tecnologia de gestão, nos traz a necessidade de dados para essa tomada de decisão. Nós estamos exatamente no momento de troca de gerações à frente, né, liderando as grandes empresas de agronegócio, então a gente não olha mais pelo viés da expertise desses profissionais, e sim a gente traz um profissionalismo de gestão, e aí é inevitável que eu precise conectar pessoas, processos e tecnologia para a obtenção de novos resultados. E aqui a Senior Sistema está como um grande parceiro desse segmento no fornecimento, como alavanca desses resultados. Tá certo. Grace, antes da gente encerrar, eu quero saber o que vocês têm aí planejando de novidades para esse ano, para o curto prazo, médio prazo. O que você pode antecipar aqui para a gente? Perfeito, Raíssa. E assim, vou tomar a liberdade aqui de não falar só de futuro, e sim de coisas que estão saindo do forno Claro! aqui, como por exemplo o nosso Gestão Safra, que é uma solução exatamente que te dá a fotografia da tua safra. A maioria do software de gestão, ele te dá a foto do teu ano fiscal, do teu ano civil, para apuração de um DRE, para cumprimento das obrigações fiscais. Mas e a minha safra? Que daqui a pouco eu tive 2 safras no ano, eu tive safras que se sobressaíram, né? A gente está aí, a gente sempre fala na safra de soja, 21, 22, 22, 23. Então, nós temos aí o Gestão Safra, que exatamente dá as informações financeiras, operacionais e o meu resultado de cada safra, independente do seu ano fiscal. Então, isso já é uma novidade, está no mercado a partir do iniciozinho desse ano, e traz aí um grande diferencial, um grande aliado na tomada de decisão. E me arrisco a dizer que é uma solução que em outros players de mercado aí vocês não vão encontrar. Mas, como eu disse, né, a gente também tem uma visão de futuro, a gente também busca aí soluções cada vez mais inteligentes. Eu falei aqui um pouquinho da agricultura 5.0, do embarcar dados, então também, ainda dentro desse trimestre, a gente está lançando o nosso Agro Data Lake,
que nada mais é de informações do agronegócio compilados e traduzidos para a realidade de cada um desses elos da cadeia. Então, eu sou uma cooperativa, eu sou uma agroindústria, eu sou um produtor rural, eu sou uma revenda de insumos agrícolas, eu terei dados do segmento, do subsegmento que eu atuo, me auxiliando, me permitindo, então, comparar a minha performance com a performance do mercado e buscar oportunidades de melhorar a minha gestão, de direcionar a minha tomada de decisão. Então veja só aqui, né? Já falei de duas soluções, uma olhando para a minha fotografia, outra trazendo viés de mercado, que eu consigo fazer o cruzamento dessas duas informações e isso direcionar a minha tomada de decisão baseada em dados. Perfeito, solução não falta, né, Graça? Olha, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Sempre que você tiver novidades, você volta para contar. Combinado, Raíssa, será um prazer. Agradeço aí o espaço que a AgroMais, que a Tech Startup oportunizou aí a Senior Sistemas e muito obrigada aí pela oportunidade. Eu que te agradeço, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. E o nosso programa vai ficando por aqui. Obrigada a você pela sua audiência e pela sua companhia. Não esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.